Vamos abrir aqui Gênesis capítulo 22. Eu quero que os irmãos tomem comigo aqui o versículo 6 dessa palavra. E tomou Abraão a lenha e o holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. Note essa frase, irmãos. E foram ambos juntos. Êxodo capítulo 12. Aqui nós temos a instituição da Páscoa, os irmãos conhecem bem o contexto. E o Senhor Deus faz aqui as prescrições para a libertação do povo de Israel, que estava cativo mais de 400 anos ali no Egito. Então eu quero tomar aqui com os irmãos dois versículos, o 14, capítulo 12, Êxodo 12, verso 14. Não, é o versículo 13, irmãos. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E o verso 7 também. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Agora vamos para Levítico capítulo 16, é o próximo livro. Aqui o contexto fala do rito mais sagrado que o povo de Israel, o povo judeu, ele considerava. É o dia do Yom Kippur, é o dia da expiação. Então aqui o Senhor Deus também está dando as determinações de como seria então realizada todas esse ritual então ao povo de Deus. Então no capítulo 16, vejam comigo o versículo 14. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente. E perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Verso 19. E daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Agora então vamos para o texto base, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos tomar a segunda parte desse versículo, que é o que vai nos direcionar então nessa noite. A igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Perdão, irmãos, Atos 20, verso 28. Eu vou ler novamente. A igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Só a parte B, né? Ok? Acharam, irmãos? Deu certo? Amém. Irmãos, os irmãos perceberam então que eu tomei aqui, com exceção de Gênesis capítulo 22, eu tomei aqui textos que falam a respeito do sangue. E a doutrina do sangue, ela percorre por toda a palavra de Deus. Desde Gênesis no capítulo 4, até o final da Bíblia, nós vemos o peso que há no sangue. Porque o sangue, o irmão Andrew Murray, no livro A Mesa do Senhor, se os irmãos depois quiserem tomar ali a lição um pouco mais completa, no capítulo 12, ele fala um pouco mais detalhado a respeito do sangue do Senhor Jesus. E
Levítico, no capítulo 17, vai dizer por que o sangue tem um peso tão grande, tão caro para o Senhor. É porque o sangue traz a vida para o corpo. Sem o sangue, não há vida. Então, basicamente, é sobre isso que o sangue fala. A redenção, ela era aplicada a partir do sangue que era então derramado. Então, havia todas ali as determinações de Deus a respeito de como deveria ser, então, todos aqueles rituais do sangue. E quando nós tomamos e vemos na antiga aliança, nós vemos que Deus prescreveu que os animais, então, os animais inocentes, o sangue deles deveriam ser derramados para a remissão do pecado. Mas havia um problema aí. O problema é que o sangue dos animais, eles não eram capazes completamente de purificar a consciência do homem. Então é até por esse motivo que, ano após ano, aquilo precisava ser repetido. Somente o sangue, segundo a lei de Deus, segundo a lei divina, somente o sangue de um homem poderia pagar pela alma de um outro homem. O detalhe é que esse homem que fosse pagar, então, pela vida de outro homem, ele precisaria ser moralmente, espiritualmente superior àquele que então iria receber o sacrifício. Então, de uma maneira provisória, Deus então determinou que o sangue dos animais estariam então presentes para que o sacrifício fosse feito e a remissão, ainda que de maneira limitada, fosse executada então pelo homem. E todos aqueles que obedeciam essas prescrições, eles eram, ainda que temporariamente, justificados por Deus. Então, esse é o motivo pelo qual o sangue é algo tão caro ao coração do Senhor. Com isso, irmãos, nós sabemos que houve um homem perfeito sobre essa terra. Esse homem, a sua perfeição era capaz de pagar pelos pecados de toda uma humanidade, de toda uma população, de toda a humanidade mesmo. Com um só ato, houve um homem que somente ele era capaz, mas tinha um detalhe: esse homem ele precisava ser Deus. Tinha que ser Deus, ele tinha que dispor de uma excelência moral excelente. E não havia homem que pudesse, então, dispor dessa condição, exceto o próprio Deus. Então aí foi onde que Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Então nós temos o sangue do Cordeiro perfeito de Deus, que pagou o preço dos nossos pecados. Isso quer dizer, conforme o texto que nós lemos, que houve um resgate da igreja. É isso que nós lemos, a igreja resgatada pelo sangue. Então, ou seja, a igreja ela não foi comprada, adquirida com bens materiais. É isso que o texto está dizendo para nós. A igreja de Deus, o povo de Deus, a família de Deus não foi adquirida por méritos humanos. Ela não foi comprada por um resgate finito. Mas a igreja foi comprada por um preço elevado, um preço infinito. A palavra de Deus vai dizer que não foi com prata nem com ouro. Na verdade, irmãos, a prata e o ouro comparados com o sangue de Cristo se tornam refugos. Há um texto na palavra de Deus que diz que o sangue que nem o ouro os poderá livrar do dia da ira do Senhor. Não haverá nenhuma riqueza que poderá livrar o homem do dia da ira do Senhor, exceto o sangue. Então é por isso que Deus estabeleceu o sangue, um preço extremamente elevado. E isso fala a respeito também do preço que a igreja para ele, do povo de Deus para ele. É algo caríssimo ao coração de Deus, a sua família. Então é por isso que nós vemos aqui essa ênfase no sangue de Cristo, que é o preço pago para a redenção da igreja.
O propósito do resgate de Deus é uma igreja para Ele. Então o Senhor Jesus, em sua morte, Ele proporcionou essa família para o Pai, por causa do seu sangue, que era o mais excelente, o mais caro de que qualquer tipo de riquezas e bens desse mundo. Então, o sangue de Cristo, irmãos, como nós vemos na palavra, é o agente pelo qual essa aquisição divina foi realizada. O caráter desse sangue, imaculado, santo, puro. Os irmãos perceberam essa expressão, que ele resgatou. Essa expressão é uma expressão comercial, uma expressão jurídica. É uma expressão que se coloca em contratos. E os contratos, eles têm ali as suas disposições. É necessário que haja as partes qualificadas, é necessário que num contrato haja o objeto, é necessário que haja também o preço. Então, essa expressão que ele resgatou, ela tem esse peso. Quer dizer que Deus, com o seu sangue, ele adquiriu, ele comprou para si a igreja de Deus. Então, é através do sangue que o Pai adquiriu para si um povo. A palavra de Deus diz que vós fostes comprado por preço. Por um alto preço. Aí ele continua dizendo, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Por quê? Porque você foi comprado com alto preço. Então, a glória de Deus na sua vida é a expressão de que você recebeu essa compra. Você foi comprado, você não se pertence mais. Você pertence a outro. Então, você passou a ser de indigno pecador para alguém adquirido, para alguém comprado, para alguém que foi resgatado, redimido. Por isso que a palavra de Deus diz que vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. É essa a expressão. Então, esse resgate implica dizer que você foi comprado por preço e não se pertence mais. Agora, a questão que eu coloquei desde o início para os irmãos é com relação a essa expressão, o sangue de Deus. Então, de fato, isso causa uma estranheza, porque em nenhum outro lugar da palavra de Deus essa expressão aparece. Somente nesse local. Então, a gente olha para essa expressão e fica pensando, mas Deus é Espírito. Como pode o sangue de Deus? Será que isso é um erro de tradução? Então a gente vai consultar outras traduções. Eu sei que a sua tradução, exceto se for uma tradução muito específica, mas ela estará sim, o sangue de Deus. Porque todas as que eu consultei está exatamente o sangue de Deus. Então, a gente tem aqui aparentemente um problema difícil. Tem um problema textual difícil. Mas se há a palavra de Deus, e se há elementos que nós possamos então extrair daqui, e juntos fazermos isso, então vamos fazê-lo. E eu disse para os irmãos a respeito do livro O Supremo Propósito. E eu trouxe, inclusive, dois textos que nós utilizamos, então, naquela oportunidade, naquela reunião. Né? E a primeira, que o autor fala ali, é a respeito da Páscoa. E a segunda é a respeito do dia da expiação. Em Êxodo 12, na instituição da Páscoa, o texto que nós lemos, haviam ali prescrições que foram dadas pelo Senhor. Então, o cordeiro ele devia ser escolhido, ele devia ser imolado, depois ele devia ser assado, né? E todos estariam então prontos para fazer então aquela viagem. Né? Agora, o detalhe é que todos comiam o cordeiro do lado de dentro da casa, mas o sangue ele deveria ser colocado do lado de fora. Nas vergas e nos umbrais das portas. Então, o que isso queria dizer? Então, irmãos, lembre-se, ele resgatou com o seu próprio sangue, porque o sangue é de Deus. Quando o anjo da morte passasse, os primogênitos não seriam mortos, por quê? Porque o anjo da morte iria ver o sangue. O sangue não era para que a família visse, a família que estava dentro de casa visse, mas era para que Deus visse. E Deus ficasse, então, satisfeito. Porque ele sabia que aquela família estava remida. Então, do lado de fora, o sangue, para satisfazer a ira divina. O valor do sangue era objetivo.
era para Deus. A satisfação da ira de Deus, então, seria aplacada com esse gesto. E eles desfrutavam dentro da casa do Cordeiro de Deus. Pela fé, eles tomavam tudo aquilo que Deus havia falado. E então eles comiam e se abasteciam e se fortaleciam por causa daquele Cordeiro. Por isso que nós lemos, vendo eu o sangue. É Deus que está dizendo. Quando Deus vir o sangue, então ele disse, eu passarei por cima de vós. Essa é a expressão da palavra Páscoa, eu passarei. Então não haverá entre vós nem praga e nem mortandade. Então a morte passaria, os primogênitos então seriam poupados. Outro texto que nós lemos, de Levítico no capítulo 16, da mesma maneira, irmãos, o animal ele era sacrificado pelo sumo sacerdote lá do lado de fora. Todo o povo podia ver. Todo o povo via o que acontecia. Mas o sumo sacerdote, figura do Senhor Jesus, ele tomava do sangue. E então, uma vez por ano, ele entrava naquele lugar mais santo, mais sagrado, no santíssimo lugar. Somente Deus via o sangue. Porque ele aspergia, conforme nós lemos. Ele aspergia 7 vezes, então, no propiciatório. E o povo não via esse sacrifício, não via esse ritual, não via o ritual da aspersão do sangue. Por quê? Porque o sangue era para Deus ver. Então, irmãos, eu creio que já vai ficando um pouco mais claro. Quando nessa pregação de Paulo aqui no capítulo 20, ele diz, a igreja de Deus, a palavra ali é Theos, é Deus mesmo. Ele resgatou com o seu próprio sangue. Então que isso faça sentido para nós, no sentido de virmos também essa noite, que o sangue é para a satisfação de Deus, é para aplacar a ira de Deus. Mas, irmãos, há um outro ponto que nós não devemos deixar de considerar. Nós cantamos aqui, Deus está aqui. Então, quando nós cantamos Deus está aqui, nós entendemos que o Senhor Jesus está aqui. Então, nós podemos também atribuir esse texto com bastante segurança, até porque ele fala do sangue. Atribuir esse texto ao Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus, ele comprou com o seu próprio sangue. Porque a divindade de Cristo é uma base, é um fundamento, é um pilar, assim como a redenção pelo sangue. É um fundamento da nossa confissão de fé. E ainda que a lei exigia que o substituto prometido fosse de posição e valor moral que superassem o valor de toda a humanidade. Os irmãos entendem? Aquele substituto, ele precisava desfrutar de um valor moral superior àquele então que seria substituído. Para o sacrifício ter valor infinito, capaz de cobrir uma multidão de pecados, somente o sangue de alguém com valor infinito poderia oferecer um sacrifício dessa magnitude. Então, irmãos, a satisfação dessa exigência era somente possível pelo próprio Criador. Alguém com a magnitude moral sobreexcelente. Só Ele transcende em dignidade moral toda a criação e pode oferecer esse indispensável, pleno sacrifício para a redenção da sua igreja, para comprar para si o seu povo. Então, irmãos, foi exatamente por isso que Deus, em seu amor, assumiu a humanidade na pessoa do seu Filho, nascido de uma mulher, tornando-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual nessa noite nós nos reunimos para glorificar o nome desse Senhor. Então, irmãos, o título de Deus aqui, no livro de Atos, atribui ao Senhor Jesus exatamente aquilo que Ele é. O Deus que comprou com o seu próprio sangue. Então nós vimos que isso fala da divindade do Senhor Jesus. Mas vamos avaliar agora um outro ponto, que vai falar então da unidade entre o Pai e o Filho, que foi o texto
de Gênesis 22 que nós lemos. Quando nós vimos ali, os irmãos lembram que Deus mandou Abraão oferecer seu filho Isaque em holocausto. Esse é o contexto de Gênesis capítulo 22. E há uma relação direta entre a obra do filho e a participação do pai. Então, este texto, ele não exclui o pai, tampouco exclui o filho. Ele tem uma unidade aqui. Então, nós sabemos que na tipologia, Abraão representa Deus, o pai. Isaque representa o filho de Deus. Agora veja, irmãos. Os irmãos lembram do texto que nós lemos, Gênesis 22, 6, que diz assim, que ambos subiram juntos. Ambos subiram juntos para o Monte Moriá. Isso quer dizer para nós que o pai não está distante. O pai não está afastado. O pai não está apartado do sacrifício do filho. Exceto, como diz lá em Mateus, que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas por sobre toda a terra, porque foi ali que o Senhor Jesus levou os nossos pecados. Então foi ali onde o pai virou o rosto para o seu filho, porque ele não podia se contaminar com o pecado. Então foi exatamente ali que o Filho de Deus levou sobre si todos os nossos pecados. Então, irmãos, nós não desassociamos a obra redentora do Filho com a participação direta do Pai. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, há uma unidade perfeita entre a Trindade Santa de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso que a igreja de Deus, ele resgatou com o seu próprio sangue. Esse sangue, conforme nós vimos em Gênesis, que liberta o homem do pecado. Liberta o homem da escravidão. Esse sangue que nos dá acesso para entrarmos no Santíssimo Lugar. Assim como Arão ali, o sumo sacerdote, ele entrava no lugar mais profundo. O povo ficava todo do lado de fora. Mas agora há um sangue perfeito. O sangue de Cristo, que nos habilita a entrar no Santo dos Santos. Irmãos, o sangue foi o preço pago a si mesmo. Foi o preço que Deus pagou para Ele mesmo, para resolver o problema do pecado, que era do homem, e não era de Deus. Mas Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Irmãos, esse pecado, ele ofendia Deus. Ele impedia o homem de ser de Deus. Mas graças a Deus, como família de Deus, como povo de Deus, agora nós podemos tomar e comer. Assim como aquele povo estava ali, tomando do sacrifício do Cordeiro. Mas hoje há um sacrifício perfeito. Irmãos, a coisa mais valiosa deste mundo não poderia comprar a sua salvação. Seria impossível. Os requisitos da lei divina exigiam que fosse o sangue perfeito, porque vocês não foram resgatados com coisas corruptíveis, mas com incorruptíveis. Vocês foram tirados do Egito. Vocês foram salvos pelo precioso sangue de Cristo, incontaminado, puro e perfeito. Irmãos, o propósito de tudo isso não é só nos resgatar da escravidão, não é só nos tirar do Egito, mas é nos levar para o Monte Sinai, onde nós podemos estar naquele lugar mais alto, na presença de Deus. Então que o Senhor encontre nessa noite esse povo, para a honra e para a glória do seu nome, sabendo que não foram com coisas corruptíveis que fomos resgatados, fomos libertos da nossa vã maneira de ser. Glórias ao nome do Senhor, ao sangue do Cordeiro que foi derramado.